Lembro-me perfeitamente de que, ao escrever O Dia Cinzento, não me movia a mínima ambição literária, mas outra, muito mais ambiciosa e mais ingênua, que era de acordar naqueles que o lessem a consciência da injustiça social e a necessidade de agirem contra ela. Que o livro fosse bom ou mau, que passasse, ou não, à posteridade, e outras coisas assim, não me inquietavam muito. Achava que escrever um livro se inseria simplesmente numa atitude militante de dádiva total. O fito era contribuir, também por esse meio, e sem demora, para a transformação do mundo. Entre escrever um livro e preparar uma manifestação, distribuir a imprensa clandestina e cumprir qualquer outra tarefa de organização ou agitação, não havia diferença apreciável. Que um livro excesse a sua ação e desaparecesse em seguida, que mal havia nisso? Aconteceu o mesmo às próprias pessoas. Outras pessoas viriam, outros livros viriam. O que ajuda a compreender como a consciência do processo revolucionário, da sua complexidade, amadurece lentamente. E como é difícil ou impossível evitar que assim seja. Na verdade, as intenções não chegam para forjar armas e fazê-las funcionar, como toda a gente sabe, julga que sempre soube, mas só se sabe depois. E o mais surpreendente é que até as intenções não são nunca exatamente apenas aquilo que pensamos quando, com tanta sinceridade, julgamos inicialmente defini-las e queremos estar a pô-las em prática. Metia o papel na máquina e escrevia, sem querer preocupar-me com o que muito mais tarde viria a chamar-se a escrita. Mas era isso, só isso, o que fazia. Este livro não cumpriu a função imediata a que o queria destinado. Salvo 2 ou 3 exceções, o menos que se pode dizer do acolhimento que teve é que foi desastroso. Já escrevera demais e demasiado, francamente, sobre as obras dos outros. Já me arriscara demais a dizer sem rodeios o que supunha certo ou errado e, desgraçadamente, muito mais errado do que certo. Já vestira demais, numa palavra, a pele do crítico, num tempo em que a crítica não era ainda profunda e brilhante reflexão com pretexto em e ignorava o seu pecado de ser valorativa. Havia assim muito boa gente, também demais, de tranca à espera. Com Gáudio, justiceiro, grupinhos liam-se pelos cafés frases e frases que seriam puro dislate. A crítica registava o estilo uniforme e incolor. Verificava que o conto era tratado de maneira desabrida e mecânica, escrito quase como escreveria um principiante. Outros lamentavam que eu comprometesse o movimento literário que defendia como um livro tão mal escrito e sem nada de revolucionário. Outros esfregavam as mãos. Vejam lá o que é o tal neorrealismo, elogiando, embora de passagem, um ou outro passo que, pela possível qualidade, neorrealista não seria. Os mais generosos concediam que o crítico que existiria em mim puxara tanto as rédeas ao artista provável que deste nada restava. Uma revista houve, e amiga, que recusou a um colaborador habitual publicar-lhe um artigo porque encareceria a obra exageradamente. E, mesmo quando se reconhecia o propósito de certas inovações, porventura louváveis, o balanço final era sempre de falência irremediável. Falta de conhecimento da vida, redução de tudo a movimentos físicos, apenas fotografados, sem nada por dentro, narração de pequenos acontecimentos da vida cotidiana sem nenhum interesse humano e, além de tudo, medíocres de observação. Julguei, pois, com amargura ou sem ela, o livro morto. E tão convictamente que, quando um dia o Fernando Namora me propôs reeditá-lo, e insistiu no interesse que haveria em fazê-lo, fiquei boquiaberto e lhe disse que não. Só 23 anos depois, com as palavras dele ainda no ouvido e as de mais 2 ou 3 amigos insuspeitos, como o Carlos de Oliveira, me decidi a publicá-lo de novo. E é mais isso que lhes devo. A primeira descoberta do neorrealismo foi o povo. Não o povo que já havia naturalmente na literatura portuguesa desde Fernão Lopes, cada vez mais relegado, depois dele, para pano de fundo, exibição folclórica ou cortina de fumo, umas vezes pretexto para o bom naco de prosa, em dados casos mesmo bom, se não excelente,
mas sem perspectiva histórica. Outras para um populismo de gosto duvidoso. O povo-herói, ou o povo coitadinho. Esse vago, bom povo de que se falava e fala quando se queria e quer traí-lo. Essa palavra apenas a que sempre se recorreu nos momentos críticos ou que aparecesse nos passos mais solenes dos discursos de certas individualidades. Porque eu também sou povo, porque eu vim do povo. Mas essa imensa massa humana, secularmente explorada, objetivamente considerada nas diferentes situações a que a mesma exploração a reduzira e reduzia e reduz, e em que assentava todo o prestígio, se assim pode dizer-se, social e cultural, da sociedade em que vivíamos e vivemos. Os mais desprezados dessa massa imensa, os mais zelosamente conservados lá bem no fundo da sua miséria e da sua ignorância, eram, como ainda são, os camponeses. E por isso de certo se escreveu então tanto sobre eles. Ou também talvez porque o exemplo de outras literaturas, como a russa do século XIX e a brasileira desse tempo, cuja liberdade nos ruía de inveja, a isso insensivelmente conduzia. Ou ainda por outra razão particularmente decisiva, que era a de ser, apesar de tudo, mais possível, em termos de censura, falar deles do que de operários e de fábricas, onde a diferença de classes já estava tomando aspectos muito claros de oposição e luta. Com exceções, como O Fogo na Noite Escura, 1943, do Namora, pelo tipo de problemática abordado, ou Os Esteiros, 1941, do Pereira Gomes, que, pela relativa aproximação dos meios fabris, foi uma primeira incursão em domínios ferozmente vedados. Toda a fase inicial do neorrealismo está cheia de campo e camponeses, ou dos meios que, mais ou menos diretamente, a eles se ligavam. A aldeia, a vila, a cidade de província. Basta lembrar os Gaibéus, 1939, ou a Fanga, 1942, do Redol, a aldeia, 1940, do Afonso Ribeiro, a Aldeia Nova, 1942, ou o Cerro Maior, 1943, do Manuel da Fonseca, a Casa na Duna, 1943, do Carlos de Oliveira. Mas eu não conhecia camponeses não de ouvir cantar. Não os conhecia de dentro. Nunca vivera como eles, nem sequer com eles. E já então pensava que o caminho não era descer à mina de caderno de notas em punho, como o Zola fizera, e criar depois sobre essas notas. Já então pensava que havia a cidade, a grande cidade, a descobrir também. Que, se não queríamos cair num país de certo modo imaginário, era preciso olhar também para o povo da cidade em toda a sua variedade e para uma pequena burguesia que não era bem aquela que quase toda a literatura até aí apresentara, que uma visão política bem esquemática radicalmente opunha a proletariado e seria cegueira subestimar num país tão pouco industrializado como o nosso. Que havia, além de tudo, o lado de dentro das pessoas, isto é, as pessoas, que um conceito superficial da luta de classes tendia a reduzir a fórmulas estereotipadas e a fazer praticamente desaparecer do que não há sem elas. O que havia ainda o estilo, principalmente o estilo, como viria a compreender mais tarde, que não se pode repetir, imitar ou sequer adaptar, sobretudo de quem exprimiu, da melhor maneira embora, visões do homem e da sociedade tão diferentes da que se quer exprimir. Esse é estilo que, para lembrar um dito célebre, rangia em muitas obras como as botas novas de um noivo de aldeia e que era preciso começar por destruir. Tudo isto ao mesmo tempo que, cortados da França por efeitos da guerra e em tudo se operando modificações que tornavam obsoleta a descrição lírico-sentimental, o meu interesse pela linguagem dos Jorge Amado, dos Lins do Rego e mesmo do velho, e sempre grande Graciliano, foi subitamente substituído pela dos Passos, dos Hemingway, dos Steinbeck, nunca pela dos Caldwell e ainda não pela dos Faulkner, e pela descoberta da short story, o que talvez não se tenha notado. Como não se notou, não se aproveitou para fazer notar que o realismo, como os melhores dos novos autores bem sabiam, não é nunca uma receita e que o preceito que perfilho de que um escritor só deve escrever o que viveu,
Mais do que isso, o que ele mesmo é, empobrece o realismo até ao absurdo se não se puder entender, em termos de criação, o que é viver. Alguns destes meus contos, como Assobiando à Vontade, vivi-os de facto. Se assim se quiser chamar a ter assistido aos pequenos episódios que eles aparentemente apenas narram. Estive lá. Mas Os Sapatos da Irmã, que se supôs de experiência pessoal, é uma história totalmente inventada. A partir, digo bem, porque tudo nele é outra coisa do que em parte se passara com um aluno da minha mulher e que esta, emocionada, me contou. Todavia, este conto foi dos raros que mereceram algum agrado imediato. Pudera, é autobiográfico, embora se torcesse o nariz ao modo idealista como acabava. O rapazinho suicidar-se-ia. Na verdade, tudo o que o rapazinho faz é não voltar a casa. Ou seja, uma solução bem realista, se atendermos aos tantos casos de menores que desaparecem de casa de seus pais, como se lia e lê todos os dias na imprensa. Outro equívoco de leitura, o Nevoeiro na Cidade, não foi nunca uma história da resistência francesa, mas da luta clandestina em Portugal. Custa a crer que não se tenha percebido, e isso alguma coisa diz das dificuldades de comunicação em escritor público durante o fascismo, que as personagens desse conto só se chamavam, na primeira edição, Edmund, Louise, Evelyn, Suzanne, por circunstâncias óbvias que os tempos tornaram, apesar de tudo, um pouco menos tensas e permitiram que eu pudesse fazê-las retomar, tantos anos depois, os seus nomes autênticos: Edmundo, Luísa, Ermelinda, Susana. Quando O Dia Cinzento reapareceu transformado em O Dia Cinzento e Outros Contos, algumas surpresas me esperavam. Embora totalmente escrito e aumentado com alguns contos da época, até aí inéditos, o livro era o mesmo. Um livro reescrito nunca é o mesmo, sei-o bem. Mas era o mesmo no que se refere aos motivos fundamentais do ruidoso desagrado que causou. No entanto, o acolhimento foi totalmente diferente. Dir-se-ia que o livrinho, que 2 décadas antes comprometia todo o movimento pela escandalosa mediocridade, analítica, temática e estrutural, se transformara no seu contrário. Que um Carlos de Oliveira tenha querido falar publicamente na técnica desenvolta e desliteralizante do livro e no seu combate à inflação lírica do momento ou em verdadeiras surpresas em alguns temas e que um Namora haja registado nele uma densidade de atmosferas a que não falta um disciplinado regramento e que tudo isso mostra quanto o neorrealismo dos anos 40 já anunciava as inquietas sondagens e até a subtileza arquitetónica da literatura presente, deu-me o prazer que pode imaginar-se, mas não significou alteração nenhuma. Ambos disseram então o que pensavam há muito. A alteração esteve, sim, em que esse modo de ler o livro se generalizara ou generalizaria. E a tal ponto que o Mário Sacramento, para só citar um exemplo, sem dúvida significativo, lhe apontou, em 1967, o mérito de ter superado o esquematismo da época em que fora publicado e ter reposto a importância da subjetividade na literatura. O que é assaz distinto do que muitos companheiros seus e meus sustentavam noutros tempos. Mas nenhuma surpresa me foi naturalmente mais querida do que a das palavras de um dos autores que mais estimo e admiro, o que escreveu o Delfim, o hóspede de Jó, dinossauro excelentíssimo, pelas quais fiquei sabendo que o velho Dia Cinzento considera ele ligado, tão ligado, à sua própria formação de escritor. Ao publicar-se a 3ª edição destes contos, a 4ª, em relação à versão original, não consegui evitar a fraqueza de evocar tudo isto. Não por vaidade, mas talvez custa querer, nem mesmo por compreensível gratidão, mas porque me deixa imaginar que nem tudo o que o autor ingenuamente pensava ao meter o seu papel na máquina em 1944 era afinal destituído de sentido. E porque talvez ajude um pouco o leitor de hoje a uma compreensão mais completa deste livro. Mário Dionísio, janeiro,
1977.